Bem, a nossa primeira aula terá como pano de fundo o conceito de isquemia miocárdica. Eu estou falando em isquemia miocárdica como poderia falar de isquemia em qualquer outro local do organismo. Mas especificamente vamos falar da isquemia miocárdica. Então, vamos colocar aqui que o nosso tema seria isquemia miocárdica. Então, vejam o seguinte. Normalmente, em condições habituais, o grau de perfusão tecidual está de acordo às necessidades metabólicas de um tecido. No caso do coração, isto é, as fibras miocárdicas, elas precisam de um X, de um quantum de sangue para exercer as suas funções habituais. Não é isso? E os tecidos são sensíveis a variações de necessidade energética, ou seja, o coração, o sistema cardiovascular, precisa estar adequado para perfundir, né, os tecidos adequadamente. Bem, então, imaginando que nós temos uma situação de uma placa arteriosclerótica que está obstruindo, né, o lume do vaso, como é o caso aqui. Pode ser que o indivíduo esteja assintomático, mesmo que ele tenha 30, 40, 50% de estenose de um vaso. Mesmo que ele tenha estas condições, ele não vai ser assintomático. Bom, por quê? Porque, em primeiro lugar, toda vez que há uma situação desse tipo, enquanto existir, né, uma adequada perfusão tecidual, ou seja, enquanto existe um equilíbrio vital entre a demanda e a oferta, se ele se mantém adequado, ou pelo menos parcialmente adequado, o paciente pode não apresentar nenhum sintoma. Haja vista que você pode ter estenose de 40% a 50% e o indivíduo não se queixa de absolutamente nada. Ele não exterioriza nenhum tipo de anormalidade. Por quê? Porque muitas vezes o indivíduo é sedentário. Sendo sedentário, as demandas metabólicas desse coração, desse tecido, está adequado, a perfusão está adequada a esse nível de exigência. Mas, além disso, toda vez que diminui o fluxo sanguíneo de uma maneira mais ou menos acentuada, 30%, 40%, já o
o tecido, né? Já o tecido entra naquilo que nós chamamos de hibernação. Ou seja, o que é hibernação? Exatamente o que acontece com o urso polar. Quando vai chegando a época onde só vai ter gelo, vai ter dificuldade de obter o alimento habitual dele, ele se refugia numa caverna, ele entra em hibernação e abaixa o metabolismo. Abaixando o metabolismo, diminuem, obviamente, as demandas metabólicas. Então, se mantém o equilíbrio vital. Perfeito? Mas este indivíduo poderá ter sintomas, ele poderá ter sintomas quando aquelas exigências superam a oferta sanguínea. E nesse momento que se perde esse tipo de equilíbrio vital, é que começam os sintomas. Então, isso é isquemia, ou seja, a isquemia se inicia quando já há uma diminuição da oferta em relação à demanda. Miocárdio. Então, do ponto de vista clínico, isso que é importante ter sempre em mente, existe o que nós vamos chamar de formas ou maneiras de apresentação, né? Formas de apresentação da cardiopatia isquêmica ou da doença arterial coronariana. Então, uma maneira mais frequente é a chamada angina. Então, o indivíduo, quando supera aquela oferta e a demanda aumenta, o indivíduo sente dor no peito, dor no tórax. Nós vamos falar com mais detalhe tudo isso posteriormente. Estou dando uma visão panorâmica da cardiopatia isquêmica por enquanto. Então vai se exteriorizar por uma angina. Poderá se exteriorizar por infarto. Agora, é muito importante lembrar de um detalhe muitas vezes subestimado, que é o quê? O indivíduo teve um infarto súbito. Ou ele morreu, ou ele foi hospitalizado e ele melhorou depois, ficando com uma sequela pequena, moderada ou grave, mas ele sobreviveu ao infarto. Poderá morrer ou não. Bom, então, o indivíduo, você vai fazer a história clínica e ele te conta de que ontem, aliás, esses dias atrás, nunca teve nada. O primeiro episódio que ele apresentou foi esse evento agora, esse evento clínico que você determinou pela análise do quadro clínico e dos exames laboratoriais que era um infarto agudo no miocárdio. Bom, mas então o que ele tinha antes?
tirando situações nas quais pode haver um espasmo coronariano, o que tinha, esse indivíduo já tinha uma estenose. E por que não tinha dor? Porque ele tinha o denominado angina silenciosa. Ou melhor, isquemia silenciosa. Era o que ele tinha, isquemia silenciosa. Ou seja, já havia isquemia, porém ele não sentia dor. Então, isto pode acontecer em indivíduos que têm um limiar acima do normal para a dor. Ou então pessoas diabéticas. O diabético, pela sua própria condição clínica, ele muitas vezes tem doença coronariana e não tem dor. Bem, este indivíduo, devido ao infarto, ele pode ter tido uma morte súbita. Então vem aquela pergunta, aquela dúvida sempre. Bem, morte súbita. Morreu, tudo bem. Diagnóstico, morreu, acabou. Mas não. Muitas vezes você faz esse diagnóstico que este indivíduo tem antecedente de morte súbita. Como? Se ele já morreu. Pois é, infelizmente não existe nenhuma terminologia mais adequada. Mas o indivíduo, se ele for ressuscitado, ele teve manobras de ressuscitação, ele pode voltar e a denominação que você dá para isso, a essa recuperação, é que o indivíduo teve morte súbita, embora não tenha morrido definitivamente. Mas, então existe esse termo. Ou ele morre mesmo, ou então ele é ressuscitado. Então, a isso se diz morte súbita. Bem, então vejam que nós já temos angina, infarto, isquemia silenciosa ou morte súbita. E temos o denominado equivalente anginoso. Ou seja, alguma coisa que parece, ou que se equivale a angina. Que seria arritmia e insuficiência cardíaca. Então, são indivíduos, em geral, às vezes já de um pouco mais de idade, que de repente eles começam a apresentar sinais, sintomas de arritmia cardíaca. Né? Isso pode ser secundário a uma doença arterial coronariana. O indivíduo tinha isquemia silenciosa e agora as alterações metabólicas dentro da fibra miocárdica predispõem, por alterações iônicas, ao aparecimento de distúrbios elétricos. Então ele apresenta sinais e sintomas de arritmia, ou às vezes só apenas os sinais e não os sintomas. Às vezes você detecta isso quando você realiza a ausculta cardíaca e ou eletrocardiograma. Ou então o indivíduo vinha bem e gradativamente começou a apresentar sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. Atrás disso pode estar uma doença coronariana, né, que pegou vários vasos, então acaba deteriorando muito o músculo cardíaco a ponto de não a função miocárdica estar deprimida, como um todo. Então, basicamente, estas seriam as formas de apresentação da cardiopatia isquêmica na prática clínica. Ou este indivíduo tem angina, ou ele tem infarto, ou ele tem isquemia silenciosa, ou ele tem
morte súbita ou um equivalente anginoso, como a arritmia cardíaca ou insuficiência cardíaca. Bom, vamos falar um pouquinho dos tipos de anginas. Antes de prosseguir, eu quero fazer apenas uma lembrança. O diagnóstico da isquemia silenciosa ela é muito importante em indivíduos que já tiveram infarto agudo do miocárdio. Por quê? Porque supõe-se que se este indivíduo teve um infarto agudo do miocárdio e não teve sintomas, ou seja, ele tinha isquemia silenciosa previamente, nós perdemos com este indivíduo a possibilidade de um diagnóstico clínico, se ele está piorando ou não, se ele vai ter um novo infarto ou não. Este é um indivíduo chamado de alto risco, porque ele não tem o mecanismo de defesa que é a dor, que a angina é dor. Então, se ele teve já um infarto e não tinha dor antes, poderá ter outro infarto também, sem previamente ter tido dor. Qual é o problema disso? É que nós perdemos a possibilidade de clinicamente saber se este indivíduo tem piorado a sua condição clínica. São indivíduos que temos que ficar mais de olho nele, mais de perto, avaliá-lo mais com retornos mais seguidos e com exames laboratoriais frequentes, porque este é um indivíduo que realmente nós não temos condições de saber se ele pode estar piorando ou não da sua condição de isquemia miocárdica. Bem, então falando das anginas, nós temos alguns tipos de angina. O primeiro é a angina crônica estável. É a angina clássica. Vamos falar isso, vai ter uma parte específica sobre a angina estável, mas nós podemos dizer que a angina estável é aquela condição que é a clássica, ou seja, o indivíduo caminha ou tem uma forte emoção, ele apresenta dor precordial e assim que cessa esse estímulo, ou seja, o indivíduo para, ele melhora. Mas a angina dele poderá ser instável. Isto, como o nome diz, ela já não tem mais aquela relação com exercício e emoções. Ele poderá ter dor no peito em qualquer momento, inclusive até em repouso. E a fisiopatologia da angina crônica estável e da instável são totalmente diferentes. A crônica estável é uma placa chamada placa estável, que só depende então desse desequilíbrio entre oferta e demanda. Já a angina instável já pode estar sugerindo uma outra condição, que é o quê? É a desestabilização da placa. Isso quer dizer fissura de placa, ruptura ou rotura de placa, com consequente ativação dos mecanismos de coagulação que levam à trombose. Então, a angina estável é sinônimo de trombose, enquanto a crônica estável é sinônimo de placa. Claro que na instável não temos uma placa, mas era uma placa instável que muitas vezes rompeu. Então são situações totalmente diferentes e a angina instável antigamente era conhecida como angina pré-infarto, exatamente porque ela pode preceder ou anteceder o aparecimento do infarto do miocárdio. E temos uma angina cuja
fisiopatologia, não tem nada a ver com a arteriosclerose, que é a angina vasoespástica. Então, também é denominada de angina de Prinzmetal. Então, só para finalizar, então, essa introdução sobre a isquemia miocárdica, é que as formas de apresentação da cardiopatia isquêmica é angina. E esta angina poderá ser crônica estável, instável ou angina de Prinzmetal. Poderá ser infarto do miocárdio, infarto agudo do miocárdio, isquemia silenciosa, morte súbita ou equivalente anginoso. Este equivalente poderá ser arritmia cardíaca e insuficiência cardíaca. Bom, enfim, era isto que nós tínhamos a comentar para iniciarmos o nosso curso de isquemia miocárdica.